unidade, unir as famílias de toda a nação. Queria chamar Aldo Rebelo. Boa noite, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro duplamente, né? O estado e a cidade. Em primeiro lugar, perdão e desculpa pelo atraso. Quando eu cheguei no hotel, tinha uns 200 argentinos na minha frente para fazer um check-in. Mas não era força de expressão, não. Eu nunca vi tanto argentino junto fazendo check-in. Aí eu terminei, subi para deixar a mala e desci, aí pegamos o trânsito e causei esse constrangimento, que não é da minha tradição, do meu feitio. Eu sou pontual, eu sou um homem da roça, nasci no mato, com esses valores da roça, da pontualidade, do respeito aos horários, mas, infelizmente, hoje deu nisso aqui. Agradecer a presença das senhoras e dos senhores aqui nessa tarde e noite de hoje. Agradecer aos dirigentes aqui do nosso Democracia Cristã do DC aqui no Rio de Janeiro. Agradecer ao prefeito Renato. Eu sou pai e sei que nessas horas o nervosismo não fica com a mãe, é o pai que fica mais nervoso. É o pai que fica mais inseguro, é o pai que fica mais ansioso. Então é compreensível que o pai esteja preocupado com o nascimento do filho. Agradecer, portanto, aqui ao nosso presidente nacional, João Caldas, que é alagoano, como eu, e com muitas raízes no Rio de Janeiro. Nem o Estado recebeu tão bem os alagoanos como o Rio de Janeiro. Aqui os alagoanos fizeram sucesso. Fizeram a República, o Floriano, o Deodoro. Aqui viveu o homem da capa preta, o nosso Tenório Cavalcante, alagoano também, bravo, valente. Aqui viveram o Graciliano Ramos, Nise da Silveira, que foi médica pioneira no tratamento da saúde mental. Então, Alagoas sempre foi muito bem acolhida aqui na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou cidadão do Rio de Janeiro, recebi esse título da Assembleia Legislativa, recebi a medalha Pedro Ernesto, é isso? Recebi essa medalha, sou sócio honorário de 2 clubes do Rio de Janeiro. Sou sócio honorário do Clube de Regatas Vasco da Gama e sou sócio honorário do Clube de Regatas Flamengo. Recebi esses 2 títulos. E lá em Alagoas tenho muitos amigos fluminenses, tenho muitos amigos botafoguenses e tenho amigos também. Aliás, fui criado por um tio que era americano, torcedor do América, que me criou quando meu pai, minha mãe ficou viúva muito jovem, com 27 anos, e alguns meninos, eram 9, era doutor na casa dos tios para ajudar a criar. E esse tio era americano, torcedor do Ameriquinha, do Otto Glória. Portanto, eu me sinto feliz quando venho ao Rio de Janeiro. Aqui eu dirigi manifestações e passeatas da UNE, mas deixando de fazer a saudação ao querido governador Wilson Witzel, que eu sei que é flamenguista. É isso? Pois é. Converteu-se de corintiano em flamenguista. Eu vi ele lá em Lima, no jogo contra o River Plate. Não foi? Estava lá. Muito obrigado pela sua ilustre presença, governador. Muito obrigado ao Ciro Borba, que é o nosso secretário estadual do Democracia Cristã, ao Ronald, que foi nosso secretário aqui estadual, é um quadro político tradicional do Rio de Janeiro, ao Mauro Cosolini, que é o presidente do DC aqui do Rio de Janeiro, e agradecer a vocês pela presença, para me ouvir aqui por uns momentos sobre os desafios que o Brasil enfrenta no presente momento.
Em São Paulo, em 1950, teve uma final de campeonato que ficou conhecido como o Jogo da Lama, porque chovia muito, o Pacaembu estava muito enlameado, e os dois times, eram o Palmeiras e o São Paulo, ficaram com a camisa tudo igual, tudo coberto de lama. E o juiz, para apitar a falta, ele tinha que chegar lá para olhar a cara do jogador, para ver qual era o time, porque a camisa não identificava mais. No Brasil dos nossos dias, nós vivemos as instituições na lama. Esse escândalo desse Banco Master enlameou todas as instituições. Não está escapando uma, não escapa o Supremo Tribunal Federal, não escapa o Banco Central. Eles cooptaram o diretor do Banco Central, que era uma instituição que todo mundo julgava acima de qualquer suspeita. Atinge o Congresso Nacional. Dizem que vai sair uma lista com deputados, com senadores, todos envolvidos nesse mar de lama em que se transformou esse episódio do Banco Master. E aí você ainda tem, para completar esse escândalo, o escândalo do INSS, assaltar aposentado, pessoas indefesas, que não constituem advogado, que a única segurança dessas pessoas é confiar nas instituições, confiar no Estado brasileiro. E o Estado brasileiro se organizou para assaltar aposentado. Tem assalto de aposentado no interior do Brasil, assaltantes que esperam o aposentado rural para tomar o seu dinheiro lá numa esquina das estradas. Mas o Estado brasileiro, dentro de ministérios, se organizar para tirar dinheiro do aposentado, minhas amigas e meus amigos, isso nós chegamos no limite. Isso nós não podemos mais aceitar. Não podemos aceitar. Eu acho que o Brasil precisa ser passado a limpo. Você não pode aceitar que uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, ou seja, não há recurso contra o Supremo, nenhuma decisão do Supremo pode ser contestada, revogada, porque é o topo do sistema do judiciário brasileiro. O Supremo pode revogar a decisão de um juiz de primeiro grau, um juiz de segundo grau, um desembargador, e ninguém pode corrigir quando o Supremo erra. E quando o Supremo erra, ou seja, o país não tem recurso, não tem saída. E as outras instituições são o Congresso Nacional, a casa que faz as leis, que representa o povo, metida no lamaçal dos escândalos. Então o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil não pode aceitar mais essa situação. Instituições que deveriam zelar pelo interesse comum, pelo bem público, pela moralidade pública, estão submetidas a essa situação. E a população vai apelar para quem? E além disso, você tem casos assim absolutamente estranhos. Um homem que é acusado de ser um matador de aluguel, um sicário, um pistoleiro, é preso e chega na prisão e tenta cometer suicídio. Aí eu converso, governador Witzel, com um amigo que é psiquiatra forense, e ele me diz: esse tipo de gente não comete suicídio, esse tipo de gente não tira a própria vida, tira a vida dos outros. Esse não é o traço da personalidade que se suicida. E o advogado ainda diz: não, ele estava bem, estava tranquilo, não aparentava alguém que fosse cometer suicídio. Essa é a situação que nós temos no Brasil de hoje, à véspera de uma eleição. Então o país tem que aproveitar a oportunidade que é dada para enfrentar essa situação. E para enfrentar essa situação, você precisa de clareza sobre o que precisa ser feito e de coragem para apresentar o caminho e a solução que essa situação precisa para ser superada. Essa gente
que envolveu autoridades no seu jogo sujo de poder, um banco. O banco era no passado também uma instituição de respeito. O banco era uma instituição criada para financiar o desenvolvimento, a instalação de uma empresa, uma atividade econômica, financiava a agricultura, financiava a indústria. Os bancos até tinham esse nome, tinha um lá em São Paulo que chamava Banco Comércio e Indústria, outro era Banco da Lavoura, outro era Banco da Produção. Era essa a função dos bancos: financiar o desenvolvimento, a economia, a produção, emprestar para os empreendedores. Hoje o banco virou uma linha de montagem de papéis, de títulos, de derivativos para dar lucro fácil, sem risco, para quem já tem dinheiro. Porque o banco não serve hoje com essa taxa de juros de 15%, que é a taxa oficial. A taxa real é muito mais do que isso. Se o senhor for no banco para pegar um empréstimo, não vai ter 15%. 15% é a taxa da Selic. A taxa real é muito mais. Quem é que vai pegar um empréstimo? Qual é o ramo de atividade? Talvez o tráfico de drogas dê um retorno maior do que 15%. Não conheço outra atividade que dê esse retorno. Então isso conspira contra a atividade econômica. O país não investe, o país está parando. Os economistas chamam de voo de galinha. Por que é voo de galinha? Cumprimentar aqui a nossa atleta, nossa companheira Paula do vôlei. Paula, eu fui ministro do esporte e prestigiei muito o voleibol brasileiro, principalmente o feminino, que nos enche de orgulho e que é um dos maiores vencedores olímpicos de todo o mundo, é o vôlei feminino do Brasil. Portanto, o Brasil vive isso que eu chamei de voo de galinha. Por que é voo de galinha? Porque é curto e é baixo. Ou seja, o país não consegue crescer. Hoje nós estávamos conversando lá no diretório do DC, tinha um engenheiro lá do CREA, diz: olha, o Brasil tinha 1.200.000 engenheiros na faculdade, caiu para 800.000, porque o país não tem onde empregar um engenheiro. Onde é que você emprega um engenheiro? Você emprega um engenheiro quando você faz uma obra, como a Ponte Rio-Niterói, quando você faz uma estrada, quando você faz uma hidrelétrica, se você fizer Itaipu, se você fizer Belém-Brasília, se você fizer ferrovia. Aí você vai precisar de engenheiros. Se você industrializa o país, você vai precisar de engenheiros eletricistas, engenheiro mecânico. Mas o país parado, o país imobilizado. Minhas amigas e meus amigos, a situação do Brasil é um vexame. Eu vou dar aqui só 2 exemplos. A China tem 3 linhas férreas, 3 ramais ligando a China à Europa. Um ramal que passa pela Rússia, o outro que passa pela Turquia, o outro que passa não sei por onde. São 3 ramais ligando a China à Europa. Cada ramal desse tem 12.000 quilômetros de extensão. O meu filho fez um mestrado lá na Universidade de Xangai. Ele dizia: meu pai, todas as cidades chinesas com mais de 500.000 habitantes estão ligadas por ferrovia de alta velocidade. Ele ia visitar uma amiga a 1.000 quilômetros de distância. Eu digo: tu vai sair de Xangai para essa cidade, quando chega lá está na hora de voltar. Ele disse: não, pai, são 4 horas de viagem. 1.000 quilômetros fazem 4 horas de viagem. A China, nos últimos 15 anos, construiu 50.000 quilômetros de ferrovias. Em 15 anos. E nos últimos 4 anos, construiu 38.000 quilômetros entre ferrovias tradicionais e ferrovias de alta velocidade. A China está toda ligada de ferrovia com o mundo. No Brasil, escutem bem, no Brasil,
Nós não temos uma linha de trem ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. As duas grandes metrópoles do Brasil não estão mais ligadas por ferrovia. Você não pode pegar um trem em São Paulo e desembarcar no Rio ou vice-versa. Isso é um vexame. Isso dito lá fora, as pessoas nos olham com desprezo. Vocês não são nada. Vocês não cuidam do seu país. O que é que vocês estão fazendo no Brasil? Que as suas duas metrópoles não têm uma linha férrea ligando uma a outra. E toda a China, toda a Europa, todos os Estados Unidos está cruzado de ferrovias. Você não tem uma ferrovia ligando lá no Centro-Oeste para transportar nossas safras, saindo de Sinop, no Mato Grosso. Há 6 anos essa ferrovia está parada por uma decisão do ministro do Supremo, que eu tenho certeza que nem sabe onde fica essa ferrovia. Mas parou a pedido de uma ONG e de um partido inexpressivo que tem protagonismo no Supremo. Não, nós não podemos aceitar o Brasil paralisado. O Brasil é um país rico. O Brasil não tem problema de falta de recursos para o investimento privado. O mundo inteiro está disposto a investir no Brasil. O Brasil não tem falta de recursos naturais. Tem a maior fronteira agrícola do mundo, tem a maior fronteira mineral do mundo e tem a maior fronteira de energia do mundo. Petróleo o Brasil tem de sobra, gás o Brasil tem de sobra. O Brasil tem condições de dobrar, tudo planejado pela Eletrobras. Pode dobrar a geração de energia hidrelétrica com 6 hidrelétricas na Amazônia, paralisado. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país interditado. O Brasil é um país bloqueado. O que precisa é desbloquear o Brasil. É o Brasil ter acesso às riquezas que estão no nosso subsolo, principalmente na Amazônia. Nós precisamos desinterditar o Brasil. O Brasil não é governado pelos interesses da população brasileira. É governado por interesses de ONGs, que são financiadas lá do exterior, para impedir o desenvolvimento do país. Nós não podemos ter hidrovia, nós não podemos ter rodovia, nós não podemos ter ferrovia, nós não podemos ter energia, nós não podemos pegar o petróleo lá da margem equatorial, nós não podemos fazer nada. Todo mundo pode usar suas riquezas, menos o Brasil. O Brasil precisa enfrentar essa situação. Nós não podemos aceitar que o Brasil continue bloqueado por essas corporações. É Supremo, é Ministério Público, é IBAMA, é FUNAI, é Juizado de Primeiro Grau, ou seja, todo mundo pode parar qualquer coisa no Brasil. Agora mesmo o presidente da República revogou um decreto que autorizava umas obras lá numa hidrovia do Rio Tapajós. Eu fui ministro 4 vezes, de 4 pastas. Eu fui presidente da Câmara. Eu sei que para o presidente da República assinar um decreto, precisa de muito estudo. O Ministério faz um estudo, outro faz outro, a Advocacia Geral da União faz outro estudo jurídico, até que chega no presidente um decreto que é resultado de muito estudo de muitos ministérios. Depois de muito estudo de muito ministério, o presidente assinou esse decreto, o presidente Lula, em outubro, setembro do ano passado. Quando é agora, um grupo de ONGs invadiu um terminal lá em Santarém e sem estudo nenhum, o governo revogou o decreto, acabou com o decreto. O investidor internacional olha e diz: pessoal, esse país não é um país sério, não tem seriedade nas ações do governo brasileiro. Já suspenderam uma série de investimentos que iam fazer no Pará. Vários investimentos foram suspensos, porque não tem segurança jurídica. O país só recebe investimento se o investidor lá de fora vou ter segurança desse investimento. O Brasil não dá essa segurança. E outro aspecto importante do Brasil é a segurança pública e a segurança nacional. Minhas amigas e meus amigos, eu ando muito pela Amazônia. No ano passado, publiquei um livro sobre a Amazônia.
Tenho muitos amigos que são militares, delegados de polícia, lá na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru.